sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 16, e depois Mateus, capítulo 27. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué. Se achou? Levítico 16, livro das leis. Deuteronômio significa duas leis, né? Levíticos 16, versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Mateus 27. Mateus 27, a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Senhor, nós somos gratos pela Tua graça, somos gratos pela misericórdia que o Senhor teve de nós, agradecidos pelo dia que temos passado, e agora mais uma vez o Senhor nos abre as portas para nós podermos adorar, alimentar a nossa alma com a Tua palavra, o pão vivo que desceu do céu. Pai, este pão é melhor do que o maná que Moisés deu aos filhos de Israel no deserto. Este pão nos dá vida eterna.
Aquele ainda que tinha caído do céu, mesmo assim eles morreram perdidos, separados de Deus. Mas esse nos dá a vida eterna. Esse nos dá a segurança eterna. Também, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos guie e nos dê um bom tempo, pois vamos tomar da comunhão, comer do pão, beber do vinho, lavar o pé do nosso irmão. Pai, enquanto este culto está a decorrer, o Senhor tem toda a liberdade, toda a preeminência. O culto é para o Senhor. Cure os enfermos, liberte os oprimidos, abençoe e, ó Deus, olhe para cada coração e atenda à necessidade dos teus filhos, segundo a fé que há em seus corações. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos. Podeis assentar. Ainda vamos falar sobre ressurreição. A leitura que nós lemos de Levítico e de Mateus, elas estão exatamente em harmonia. Levítico é a sombra do que aconteceu em Mateus 27. Levítico, aquele sacrifício daqueles 2 bodes, ou de um bode e de o outro vivo, é a sombra do que aconteceu em Mateus 27. E nós vemos aqui em Mateus 27 que quando Jesus Cristo expirou no Calvário, deu o brado, rendeu o seu espírito, nós vimos que houve um grande terremoto, e este foi o terremoto da crucificação. Nós vemos que também neste terremoto os sepulcros, eles foram rachados, eles foram quebrados. Nós vemos que ainda que os sepulcros, quando Cristo morreu, nesta passagem, nos versículos 50 e 51 e 52, a parte A, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, estou lendo 51, e abriram-se os sepulcros. Nós sabemos que os corpos, daqueles cristãos do Velho Testamento, não saíram da sepultura naquele momento. Os sepulcros foram abertos, mas os corpos, os nossos irmãos, não saíram. Jesus tinha que passar por lá, e eles só iriam sair, segundo a ordem bíblica, depois de Jesus. Eles não podiam sair antes, eles tinham que sair depois. Nós vimos que no versículo 53, na parte B, e saindo dos sepulcros, a parte A, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Até nisto tem um detalhe singular. Eles não podiam sair na frente. Eles não podiam sair antes que Jesus saísse. Porque Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. Nós lemos nesta manhã em Colossenses 1,18, que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Mas também em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Então, se ele é o primogênito em relação a filho para a ressurreição,
ele é também as primícias, como grão de trigo. Veja, as Escrituras, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Paulo dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Há uma ordem a ser seguida, e esta ordem é a palavra de Deus. Tudo o que controla é o verbo, a palavra. Então Jesus, ele sendo as primícias, ele foi o molho movido. Segundo Levíticos capítulo 23, também nós podemos ler esta escritura no versículo 9, 10, 11 e 12, onde diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. E no dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Quando? No dia seguinte ao sábado. Que dia é? Domingo, que é o primeiro dia da semana. Veja. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Veja. Foi então um só grão que caiu na terra, não foi? Não foi um só grão que caiu na terra? Na crucificação e no sepultamento de Cristo foi um só grão que caiu na terra. Como também Israel plantava um só grão lá em Canaã, e ele iria colher um caixinho daquele um só grão. João 12, 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, é a palavra de Deus. Na ressurreição surgiu um molho. Então, primeiro Jesus, o grão original, depois, então, os santos do Velho Testamento. Então, com a ressurreição, nós sabemos que os sábados terminaram. E o primeiro dia da semana se torna o dia da adoração a Cristo. Não é catolicismo romano, mas é cristianismo. Por quê? Porque é um dia em memória à ressurreição de Cristo. Vocês vão ver Jesus Cristo já, mesmo antes de ele ter crucificado, quando ele estava passando aqui, chamando a sua igreja, caminhando e pregando o evangelho do reino. Em Mateus 12, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Foram criticados pelos sacerdotes da seita dos fariseus por causa da guarda do sábado. Mas Jesus já estava dando a entender que aqueles sábados iriam acabar, iriam terminar. Em São João capítulo 19, também no versículo 20, nós vemos Jesus Cristo, nesta escritura aqui tão bonita, capítulo 19, versículo 20, que diz assim: e dizendo isto, capítulo 19 de São João, versículo 20, aqui. Capítulo 20, né? Capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que dia? O primeiro dia da semana. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado,
chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ainda em Atos 20, versículo 7, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, também numa escritura muito linda a respeito disto, dizendo o seguinte, olha só, Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10, ainda nós vemos, o apóstolo Paulo nos dando mais vamos dizer assim, uma base para naquilo que nós cremos, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Por que o primeiro dia da semana, não o último? Do último passou para o primeiro. Nós adorávamos a Deus, ou os judeus adoram a Deus, no último dia da semana. Nós, os gentios, adoramos a Deus no primeiro dia da semana. Os judeus dão o fim da semana, nós damos as primícias para Deus. Nós começamos, os judeus terminam a semana adorando a Deus, nós começamos a semana adorando a Deus. Então os judeus iam no dia de sábado, por causa da Páscoa, por causa que Deus estabeleceu nos 10 mandamentos. Nós vamos no primeiro dia por causa da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada domingo que você vem na igreja, você vem comemorando a ressurreição. O profeta pregou tão forte isto em suas mensagens que ele chegou a dizer que se você não vier na igreja num dia de domingo, você está em pecado. Agora, nós vemos que Deus pediu para escolher 2 bodes. Mas por que bode, se Jesus é o Cordeiro? Nós sabemos que o profeta nos dá esta luz, mostrando para nós o que significa. Porque o Cordeiro, ele é um símbolo de que Jesus não tem pecado, ele é manso, é a natureza dele pura, santa. Mas o bode, ele já é um tipo do pecado. Então, ele, como Cordeiro, se tornou bode por causa de nós. Mas por que 2? Um para ser crucificado e o outro para pegar o sacrifício e levar para o deserto, para bem longe de nós. Ele é esses 2 bodes, um que morreu e o outro que levou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Na mensagem intitulada Vivendo, Morrendo, Sepultado, Ressuscitando e Vindo, no 22, o profeta de Deus diz: é por isso que muitos, após um tempo, caminharão um a um até o tanque batismal, para serem batizados em nome de Jesus Cristo. Porque algo aconteceu. Aquele espírito que saiu daquele corpo, quando ele gritou, está consumado, condenou o pecado em nossos corpos. E nós devemos enterrá-lo para nunca mais ser lembrado. Então você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali os pecados que tinha no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, foram sepultados. Eu estou tão feliz por isso. Quando qualquer coisa está enterrada, está escondida, está fora de vista. E sepultado, ele levou os meus pecados. Deus não pode ver mais nossos pecados porque eles estão enterrados. Onde eles estão enterrados? No mar do esquecimento. Pensem em um mar do esquecimento. Deus não pode lembrar mais deles. Este mar é um atributo que só Deus tem. Pensem em um mar do esquecimento e Deus não pode mais lembrar deles. Porque estão mortos e enterrados. Eles não podem nem mesmo ser mais lembrados. Eles estão fora da memória de Deus. Ele estava também neste sepultamento. Ele representou, no Antigo Testamento eles tinham 2
eles tinham a oferta pelo pecado, na purificação do santuário. Essa oferta pelo pecado era que eles levavam 2 bodes. Um bode era morto e o outro tinha os pecados que eram colocados sobre o bode morto, colocados sobre o bode vivo. Lembrem-se, Jesus era um carneiro. Ele era um cordeiro, mas neste caso ele se tornou um bode. Ele era a justiça, porque ele era Deus, o carneiro. Mas ele se tornou um bode, pecado, para que ele pudesse ser a oferta pelo pecado por mim e por você. De um carneiro a um bode. Agora, como nós lemos a Bíblia com a lupa de Deus, fica fácil, né? E Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes, porque ele morreu pela expiação. O segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. E o bode expiatório tomou os pecados do povo e foi para longe, no deserto, para carregar os pecados do povo. Então o povo olhava o bode indo embora, e quanto mais longe o bode ia, mais distante da vista ficava, mais eles sentiam que o pecado estava indo para longe. Se na sombra eles ficavam aliviados, você tem que estar aliviado. O que foi isso? Foi a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Morrendo, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ele tomou os pecados do povo sobre si e os levou ao nível mais baixo do Hades, ao lugar mais baixo do inferno. Ele foi a oferta pelo pecado, ele recebeu os pecados do povo, morreu por eles e também os pecados foram colocados sobre ele. E ele carregou nossos pecados para longe, tão longe que Deus não poderia vê-los nunca mais. Pense nisso, ó igreja, poderia gritar aleluia por tal Salvador. Nossos pecados não estão apenas perdoados, mas eles foram enterrados no mar do esquecimento, para nunca mais serem lembrados. Sepultado, ele carregou nossos pecados para longe. Ele não mais poderão ser lembrados, pois se foram, aleluia, eles estão fora do olhar de Deus, estão paralisados, estão divorciados, estão repudiados. Deus não se lembra mais, como a igreja deveria regozijar. Se alguém não ficar feliz porque os seus pecados foram levados para longe, então não tem mais o que deixa ele feliz. Aleluia. Deveria regozijar por saber que nossos pecados não mais serão lembrados. Eles estão colocados no mar do esquecimento, na sepultura, fora de qualquer ressurreição. Eles estão mortos e esquecidos para sempre. Eles são como se nunca tivessem acontecido. Morrendo, ele me salvou, mas sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Ele os transportou para tão longe que eles foram para o mar do esquecimento. Nós sabemos que essas coisas são com toda certeza cridas entre nós e elas são com toda certeza a verdade. Elas são a verdade de Deus. Todas essas grandes coisas estavam além de expressões humanas. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tais coisas. Por quê? Porque a ressurreição é algo que nós estamos aguardando agora. Não há outra coisa para você aguardar a não ser a ressurreição. E você não te espante, não fique assustado como os discípulos ficaram, pensando que era um fantasma chegando. Não vá pensar quando você vir alguém chegando na tua casa, alguém chegando no teu serviço, alguém se parando do teu lado, tão belo, tão jovem, tão lindo, e você olhar e sentir alguma coisa, porque esta dimensão terá que mudar. Vai ter que se abrir algo para mim e para você. Eu estou esperando, irmãos, eu estou aguardando, é um momento singular da noiva na face da terra. Enquanto nós estamos aqui, então nós vamos partir. Nós vimos hoje pela manhã a primeira ressurreição do Velho Testamento. Nós vamos poder ver a segunda em 2 Reis, no capítulo 4. E eu penso que nós poderíamos dar uma olhadinha nisto antes da ceia, só mais uma pelo menos, né?
Nós temos depois a ressurreição daquele moço que foi ressuscitado através dos ossos do Eliseu. Nós temos também a filha de Jairo. Nós temos o filho da viúva de Naim. Nós temos o Lázaro. Nós temos a menina Tábita. Que coisa! Nós temos o Eutico, que também morreu e ressuscitou. Mas nós também temos a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Nós temos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. São 10. São 8. E depois temos a ressurreição do Velho Testamento e a ressurreição de Jesus, que daí completam 10. E nós vemos aqui, em 2º livro de Reis, no capítulo 4... algo muito tremendo que aconteceu a partir do versículo 18. E se vocês me acompanharem nesta leitura, nós podemos, então, depois disto, ter a ceia. Porque eu sei que hoje pela manhã nós tivemos um grande banquete espiritual. E eu estou aguardando isto com ansiedade, de ver o meu irmão. Sabe por quê? Porque há uma palavra profética, dita pelo meu profeta, na mensagem Como Poderei Vencer. Ele disse, sabe, primeiro ressuscitarão os mortos. E aí ele diz assim, sabe, eles não vão aparecer para todos neste mundo. Eles vão aparecer só para os eleitos. E quando eles aparecerem, então, quando nós ver eles, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Há uma coisa nisto, sabe por quê, irmãos? Porque fé de rapto nós estamos adquirindo agora. Agora. Nesse momento. A mensagem está nos dando. Você está enchendo o tanque. Sim. Porque este é o combustível para o rapto. Vocês vão ver, vamos abrir um parênteses, que quando Lutero esteve aqui pregando, ele andava de carroça. E o combustível para ser levado o evangelho era a cevada e o milho que o cavalo comia. Quando Wesley esteve aqui, era a era do carro. O combustível que levava o evangelho era a gasolina. Quando os pentecostais vieram, era o avião. O combustível era a querosene. Mas nós agora estamos num foguete, que o combustível é hidrogênio. Eu tive numa pequena oficina do irmão Manuel, ele lá no fundo do quintal, produziu hidrogênio. E vocês sabem essas coisas loucas de cientistas amadores, né? E ele disse assim, pastor, olha essas bolinhas aqui, e botou numa colher e pegou um isqueiro e riscou. Meu Deus, eu dei um salto, é bom. Digo, essas bolinhas faz esse barulho todo, imagine um negócio cheio. Levaria esse bairro tudo pelos ares. É muito explosivo. E você está enchendo o tanque deste combustível. Aleluia. Então não pense que será uma coisa difícil para você sair daqui. Não vai. Você pensa agora. Não. Deixa as coisas começarem a tomar forma. Não foi difícil para Jesus sair da sepultura. Não. Selo romano não segurou. Os guardas não seguraram. Ninguém segura. Aí eu volto a dizer o que eu disse de manhã. O irmão Branco tinha razão quando disse, vai faltar coveiro para botar terra em cima do meu caixão. Então, esse combustível que está sendo colocado em você, só vai faltar uma faísquinha. Isto explodirá exatamente numa saída daqui, numa transformação. Mas veja, fecha parênteses. Né? Foi só uma abridinha, porque agora você observe bem aqui.
Não é difícil entender que Jesus Cristo está tratando conosco numa esfera mais perto do sepulcro, mais próximo da voz de arcanjo. O alarido tem que terminar, o alarido tem que findar, para passar para a voz de arcanjo. É o mesmo Senhor, o Senhor. Esta mensagem tem que ser transformada em voz de arcanjo, em voz de ressurreição, em algo que tire os nossos irmãos da sepultura. Mas vocês vão ver que em Hebreus 11:40, eles, sem nós, não são aperfeiçoados. E nós estamos aqui na pressão, e exatamente esta pressão está nos dando motivo para a perfeição. Sabe por quê? Aí você reclama da prova, reclama disto, mas deixa eu te dizer, você gosta de ouro? Ah, eu amo ouro, claro, mas deixa eu te dizer, o ouro não é nada em relação a esta prova. Porque esta prova, ela é mais preciosa do que o ouro para você. Porque o ouro pode corromper o teu caráter, mas esta prova afina o teu caráter. Aleluia! Então, você tem que amar a Jesus mais e mais. Porque Ele está te aperfeiçoando, porque você não vai ficar aqui. Você não vai ficar aqui, não importa o que aconteça, você tem uma promessa dEle. Aleluia! E você vai observar aqui, dizendo a Bíblia, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Aqui está o filho. Vocês vão observar que os Elias tendem a ir em casa de viúvas. Quando não vão, Deus leva eles. A viúva de Serepta, no capítulo 4, começa o Eliseu indo também na casa de uma viúva e aumentando o azeite dela, não é assim? O irmão Brana desce do avião e vai lá na casa daquela viúva com aquele moço lá moribundo morrendo. É exatamente isto, é o tipo de Deus, é as sombras. Nós vemos estas coisas, sabe por quê? Eu me alegro tanto quando eu vejo isso, porque eu sei que não é nós, não é o nosso entendimento, não é o nosso olhar, não é a nossa visão, é o grande Deus eterno, é o Espírito Santo. Porque, irmãos, eu não tenho condições, ninguém tem condições de encaixar tudo isso. Ninguém está manipulando a Escritura para encaixar. Não, eu não sei fazer isso. Eu tenho a 7ª série. Mas o grande Espírito Santo que escreveu esta Bíblia, Ele tem vindo no nosso meio. Ele tem alimentado a nossa alma. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Você que está ouvindo as mensagens do irmão Brana, eu duvido se você não tem notado uma diferença antes das mensagens do irmão Brana que você está ouvindo e depois. Há uma grande diferença, há uma grande mudança. A palavra, a voz de Deus, a mensagem desse profeta é um mel jogado sobre nós. É algo glorioso, é um espírito de vida. Então não te espante se você sair ouvindo a mensagem do irmão Brana e chegar na casa de alguém e alguém sentir que já foi curado sem você orar, sem você falar uma palavra. Não te espante, porque o grande Deus eterno está cada vez mais perto da sua noiva, mais perto do seu povo, mais perto desta pequena virgem. Aleluia! Envolvidos com a palavra, envolvidos com aquilo que Deus nos deu para nós, enchendo o nosso coração de combustível. Então vamos ver aqui, meus amados, olharam aí, 2 Reis capítulo 4, versículo 18, e crescendo o filho sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça... Ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. Agora, vocês vão ver que esta mulher, ela tinha olhado para Eliseu, e Eliseu tinha, então, achado graça aos olhos daquela mulher. E ela disse, este homem é um homem de Deus. Ele olhou que havia algo naquele homem. E então ela conversa com seu marido
e ela é estéril, eles não têm filho, e ela faz um quartinho para Eliseu. E ali ela honra Eliseu, ela honra a palavra, a mensagem da hora. Ela dá uma honra tão grande, tão especial para a palavra. E então daqui a pouco o Eliseu diz, sabe de uma coisa? Vamos fazer alguma coisa por essa mulher? Dá uma olhadinha aí no que é que ela tem em falta. Não, ela tem dinheiro, ela tem uma casa boa, ela tem carro, ela tem tudo. Oh, mas está faltando um filho para ela. Ah, então ela vai ter um filho. Ela engravida, tem um filho. E daqui a pouco o filho então fica grande, um menino, já começa a ir junto com o pai trabalhar. E aí, como nós lemos aqui, ele acaba morrendo. E aí então, e chamou a seu marido, verso 22, e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Segurança, hein? E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Que noiva, hein? Que mulher, hein? Que igreja, hein? É bom pregar para uma igreja assim. É bom ser pastor de uma igreja assim. Hã? Então albardou o jumento e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, não é bom ser pastor de uma mulher dessa? Hã? Não tem problema. Se está tudo com saúde, está bem. Se morreu alguém, também está bem. E no que ela estava crendo? Numa mensagem como eu e você estamos crendo. Irmãos, confissão é algo tremendo. Ele é o sacerdote da nossa confissão. Confissão é algo poderoso. Esse teu lábio aí, essa tua boca, essa tua língua, tem um poder tremendo. Tu vai comer exatamente o que a tua boca falar. Então vamos confessar nesta noite. Confessar que Ele é o nosso curador. Que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Vamos confessar que está tudo bem em nome de Jesus. Confessa. E você não vai além da sua confissão. Não, você não vai além da sua confissão. Você é o que você confessa. Há pessoas que esperam ter para confessar. Não é assim. Você tem que confessar para ter. Aleluia. Bendito Deus. Gente, o Evangelho é rico. Há uma glória no Evangelho. Há uma coisa linda no Evangelho que os crentes têm, aqueles cristãos genuínos, fortes, poderosos, que a ciência médica ninguém entende, nem os nossos parentes incrédulos. Sabe por quê? Porque quando nós vemos um nosso irmão que está no hospital, que foi curado, nós saímos felizes dizendo, Jesus curou. Mas quando ele acaba indo para a UTI, e então ele acaba dormindo no Senhor, nós saímos dizendo, Jesus levou. Aí eles ficam, não entendo. Sara, Jesus curou. Se morre, Jesus levou. Para eles tudo está bem. É exatamente isto. O nosso consolo, há uma esperança. Irmão, se nós pensarmos em termos algo só nesta vida, que somos os mais miseráveis, nós temos esperança. E eu sou obrigado a lembrar disso aqui, porque nós estamos caminhando para isso aqui, ó. Para isso aqui. Aí, olha só. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Batista, a mulher batista não tem esperança, a mulher católica não tem esperança, a mulher assembleiana não tem esperança, a mulher metodista não tem esperança. Quando eu estou falando da mulher, é a igreja. Mas a mulher, a esposa de Cristo, ela tem esperança. Irmãos, você tem a palavra poderosa para esta hora, para este dia. Preocupa, não seja ignorante a respeito do teu irmão que dormiu. Não, como alguém que não tem esperança e fica churumingando pelos cantos. Eles não estão mortos, não, eles estão lá do outro lado. Aleluia. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O quê? Senhor, tu vai trazer eles? Vou, deixa, fiquem descansados. Fiquem tranquilos. Aleluia. Dá para ficar descansado? O quê? Vai Geazi, pergunta para ela. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Disse o profeta, Deus ocultou isso do profeta Eliseu. Deus não mostrou para o profeta Eliseu o que estava se passando com esta mulher. Chegando ela, pois ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Não sei o que está se passando. E o pastor não sabe. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Agora, vamos e viemos. Eles tinham ousadia, né? Eles tinham coragem. Eles eram verdadeiros. E ele disse a Geazi, Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudeis. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Leva, pega, vai, tá aqui. Leva. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Pode mandar o bordão, pode mandar. Irmão, ele saiu com a mensagem. Ele saiu com a mensagem do profeta. Ele saiu, mas não havia um ministério de ressurreição naquele rapaz. Verdade. Não havia. Porém disse a mãe, e ela tinha discernimento. Ela não olhou e disse assim, não, tá com o bordão do profeta, tá com a mensagem do profeta, tá bom, então vamos lá, pode entrar. Não, ela tinha discernimento. Ela sabia. Irmão, que igreja era esta? Que igreja nós temos que ter neste dia final? Com discernimento aguçado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Agora, Eliseu conhecia muito bem esta palavra. Vive o Senhor, que eu não te hei de deixar. Ele sabia, sabe por quê? Porque ele também passou pela mesma experiência. E agora ele tinha uma ovelha que estava seguindo os passos dele. Porque quando Elias disse, fica aqui, ele disse, vive o Senhor. Eu não vou te deixar. E esta mulher tinha aprendido com ele e agora estava falando a mesma mensagem de Eliseu. Quer mandar alguém? Não, eu não vou te deixar. Aleluia. Esta mensagem nós não podemos deixar. Nem o Espírito Santo da mensagem nós não podemos deixar.
Sabe por quê? Você pode ter a mensagem e não ter o Espírito Santo. Você pode ter a palavra e não ter o Espírito Santo. E aí pode ser perigoso. Como você pode ter o Espírito Santo e não ter a palavra, você tem que ter o quê? O azeite e a farinha. Elias e a comida oferecida, diz o profeta, ali estava a mulher, exatamente, com a farinha e com o azeite. E ela tinha 2 cavacos de lenha que se cruzavam assim para fazer o fogo, como antigamente, como nós fazíamos. Os novinhos não sabem o que é fazer fogo assim. Então Elias também estava a cruz de Cristo, e ali estava o azeite e a farinha, o pão, para fazer exatamente o que havia no Calvário. A palavra e o Espírito andando junto, aleluia. A palavra, então ela leva o quê? Ela leva o Espírito, porque o Espírito segue a palavra. A palavra é o condutor do Espírito Santo, diz o profeta. Quando você prega a palavra ungida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai e você crê na palavra. Quando você crê na palavra e diz amém para ela, abre um canal para o Espírito penetrar. Oh, quando Maria disse, oh, eu creio. E então ele disse, olha, ela disse, faça-se segundo a tua palavra. O Espírito Santo veio. E ali estava, sabe o que? Ali quando ela disse, faça-se segundo a tua palavra, sabe o que estava se formando ali? O mesmo que houve lá na criação. Deus estava criando o segundo Adão ali. O óvulo de Maria não era de Maria. O óvulo Deus estava criando para criar o segundo Adão. Criou o óvulo e fecundou o óvulo. O Espírito Santo, como no princípio, tirando o Adão original da terra, agora tirando o Adão do ventre de Maria. Este grande Deus, o Todo-Poderoso, através desta mensagem deste último dia, Ele está fecundando uma noiva. Oh, irmãos, você tem que ser fecundado por ela. Eu tenho que ser fecundado por ela. Hoje pela manhã nós ouvimos isso, você ouviu isto? Eu estou fecundado e eu estou predestinado com vida eterna. Como a filha de Jairo estava predestinada, como Lázaro estava predestinado. Haverá uma voz me chamando, Edivão, saia da sepultura. Nenhum demônio do inferno vai te segurar. Você tem coragem de viver esta palavra? Lá vai ela. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, olha o discernimento. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Mas o Geazi já estava longe. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Agora aqui nós vemos que ele tinha presunção mesmo, não tinha? Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo, o menino não despertou. Não houve ressurreição. Mas é o meu bordão. Mas é o bordão no homem errado. Que coisa, hein? Abraão, Sara e Agar. A semente certa no útero errado produziu Ismael. O bordão certo na mão de um homem errado não deu vida. A semente certa no útero errado produziu morte, que está acontecendo até hoje com os ismaelitas. Mas quando a semente certa no útero certo, então produz vida, produz riso, produz alegria. E aqui nós vemos um paralelo tremendo. Ele trouxe a notícia, não houve despertamento. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Ela colocou o menino em sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele. Dá para você imaginar uma cena dessa?
esquisitíssima, estranha demais. O que o Eliseu está fazendo? É estranho demais, mas ninguém podia ver, ninguém podia enxergar, ninguém podia estar ali. Tinha que ser exatamente porque eles não iriam entender a forma que Deus iria trabalhar. Não, ele fechou e subiu a cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Que unção que havia nesse homem, que poder que havia nesse homem. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele de novo. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Mas que coisa, que coisa, cada coisa vai encaixando tão perfeitamente. Então chamou a Geazi e disse: vem cá, rapaz, chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Aleluia. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Que alegria naquela casa, que felicidade naquela casa, que coisa gloriosa naquela casa, que maravilha naquela casa, que poder. Aí você imagina, irmãos, os nossos irmãos na sepultura, vocês vão ver que quando Deus, ele disse para a serpente: tu comerás pó todos os dias de tua vida. E então a serpente, que era um animal ereto, semelhante a um homem, ela foi deformada e foi tirado todos os ossos da serpente. Deus deformou, tirou toda a característica dela de um homem e colocou ela como um réptil rastejante. Agora vocês vão ver que os ossos de Jesus, segundo a profecia, nenhum deles seria quebrado. Nada. Não é assim? Vocês vão ver lá na crucificação os soldados com um cacetete na mão. Mas eles estavam com um cacetete na mão? Sim. Eles iam e olharam, vão ver se eles já morreram. Quem não morreu, eles quebravam aqui, a perna aqui. Para quê? Porque o apoio da cruz fazia com que eles se levantassem e expirassem, e o pulmão enchia de ar, e então eles viviam mais tempo. Mas sem esse apoio aqui, então eles não tinham mais como fazer força, consequentemente eles morriam mais rápido, asfixiado. Então eles foram no primeiro ladrão, estava vivo, quebrou a perna, as 2 pernas, foi no outro, quebrou também. Quando foi em Jesus, Jesus já estava morto. Não precisa quebrar, porque a profecia dizia que não era para quebrar nenhum osso dele. Aleluia, glória a Deus. Aí vocês vão ver Paulo dizendo que o Espírito Santo que está em nós é o Espírito Santo que vai nos levantar naquele dia, se nós partirmos e dormirmos com Cristo. Aí vocês vão ver que eu vou terminar exatamente com isso aqui. Olha só, observe no 2º livro de Reis, no capítulo 13, no versículo 20 e no versículo 21. Sabe por quê? Eliseu também partiu, mas Eliseu era um tipo da noiva, e ela partiu. Que coisa, ela partiu, foi para a sepultura, a carne apodreceu, ficou só os ossinhos. Então morre alguém dos israelitas, eles vão cavar lá no cemitério, e com certeza já tinham perdido a cova de Eliseu, e então quando vão cavar, cavam exatamente aonde era a sepultura de Eliseu. Quando eles estão fazendo isso, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu. Aleluia! Que coisa, que poder. Você acha que você vai para a sepultura, acaba?
Não. E tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Mas irmão, você acha tão difícil? Você acha tão difícil ser raptado, ser transformado? Não. Se o osso de um abençoado, de um profeta, fez um morto ressuscitar, irmão, e digo de passagem, Eliseu, ele era exatamente sucessor de Elias. Diga-se de passagem, essa noiva é exatamente a sucessora de Elias. Aqui na terra não tem mais um ministério de um homem só, é esta noiva. É Eliseu. Eliseu é um tipo da noiva. Então não importa se você ir para a sepultura, se você tiver 90, se você tiver 100 anos de idade, se o teu corpo apodrecer, se virar cinza, não interessa. Um dia você vai ser chamado. Um dia você vai sair dali em um corpo glorificado. Agora vocês vão ver que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou e ele pegou os seus discípulos, levou a um monte, a um lugar, e lá ele olhou e ele então revelou algo para nós, que nós temos que enfatizar. Ele revelou algo que ele não tinha antes de ele ter morrido e ressuscitado. Ele não tinha todo o poder quando ele estava vivo, aqui, antes de ele morrer. Ele tinha um poder limitado. A morte ainda estava sob o domínio do diabo. O inferno ainda estava sob o domínio de Lúcifer. Então ele não tinha todo o poder. Não tinha. Mas depois da ressurreição, ele levanta-se e diz para os seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas como? Sim. Se antes que ele não tinha todo o poder, ele pôde chamar Lázaro da sepultura, invadir a morte e tirar o Lázaro da sepultura. Se antes de ele ter todo o poder, o domínio sobre a morte, ele chamou a filha de Jairo, Talita cumi, menina, levanta. Se antes de ele ter todo o poder, ele curou os leprosos, ele orou pelos cegos e os cegos viram. Imagine depois da ressurreição, que ele entrou aonde? Ele entrou agora numa igreja, o qual vocês vão ver que nós temos as chaves do reino dos céus. As chaves. E mais uma coisa, não pensa você que a chave da morte, mas deixa eu te dizer uma coisa, na mensagem Redenção e Plenitude, o nosso profeta diz algo ali singular. Ele diz que nós é que decidimos se queremos partir ou não. Antes dos 70, você que decide se quer partir ou não. Quando você está enfermo para morrer, entre você e a doença está o anjo do Senhor. E você decide se você quer partir ou se você quer ficar. E isso depende de confissão tua. Isso depende de você abrir o teu lábio e dizer: eu creio assim. Eu tomo isso para mim. Ei, bendito Deus, eu creio nisto. Se Jesus Cristo, antes da ressurreição, antes de ele passar pelo Calvário, antes de ele ir ao inferno, ele fez o que fez, depois que ele levantou com a chave da morte e do inferno na mão, então Paulo pôde escrever algo tão tremendo, porque quando ele estava aqui, o diabo lhe tentou 3 vezes, ele usou a palavra, não foi assim? Ele usou a palavra e o diabo teve que correr, ele dominou Satanás, Lúcifer, pela palavra. Mas Paulo pôde escrever depois, assim em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus... aí agora está. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, anjos, arcanjos, querubins, dos que estão na terra, homens, e dos que estão debaixo da terra, demônios. Então, este nome dado para você depois da ressurreição, irmãos, antes os discípulos, eles iam expulsar uma enfermidade e não saía, expulsar demônios, era um trabalho e tudo. Mas, irmãos, agora, você não precisa mais pedir para Lúcifer. Você tem que ordenar, porque ao nome de Jesus, ele é obrigado a se dobrar aos teus pés. Eu vou encerrar com essa escritura para você ficar mais crente ainda no que eu estou dizendo. Porque eu não admito, não pode, de hipótese nenhuma, irmão, você ficar aí, entende, churumingando pelos cantos, eu vou dizer assim. E o Deus de paz esmagará em breve, quem? Satanás. Satanás quer dizer atormentador. Esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Eu não posso crer em outra coisa a não ser nisto. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós cremos nesta ressurreição. Nós cremos nisto de todo o nosso coração. A nossa vida está embutida nisto. Nós só dependemos exatamente desta ressurreição. Senhor, o Senhor tem mostrado por toda a Bíblia isto. E assim como o Senhor, que é o cabeça deste corpo, saiu da sepultura, este corpo sairá. Aqui está uma igreja que crê no teu evangelho, que crê no evangelho do reino, o reino messiânico, o reino de Deus, aonde é um reino de paz, aonde é um reino de alegria, onde é um reino de vitória e não de derrotas, onde é um reino de vida e não de morte. Você crê nisto? Você crê na vida eterna? Onde ela está? Em você. Onde esta vida eterna está? Em você. Onde esta vida eterna está? Pode dizer, ela está em mim, pastor. Ela está em mim. Ele mesmo disse, eu estarei em vós. Aleluia. Em vós, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio neste poder sobrenatural. Eu creio neste poder dinâmico do Teu Espírito. Eu creio neste poder vivificador do Teu Espírito Santo. Esta carne aqui, estas fibras, estas moléculas, estas células estão revestidas do Espírito Santo. O Senhor pode ir num lenço, como ia nos lenços que eram tirados do corpo de Paulo. Senhor, o Senhor disse que a minha mão colocada sobre um enfermo, o enfermo é curado. Há um poder vivificador passando por esta mão. Há uma vida eterna passando por esta mão. Eu creio, Senhor. Você crê? Estenda as tuas mãos um pouquinho para o lado e coloque sobre o ombro do teu irmão. E feche os teus olhos agora em nome de Jesus Cristo. Há um poder vivificador aí. Eliseu fazia tempo que estava morto. Só os ossos dele fez com que um morto ressuscitasse. Você está vivo, noiva. Você está aí de pé. Há um poder que está sendo conduzido por esta mão. Há uma vida sendo conduzida por esta mão. Há um calor sobrenatural conduzido por esta mão. É o Espírito Santo. É o fogo divino. É o fogo do Espírito Santo que vai destruir esta enfermidade. Vai destruir esta doença. Vai acabar com esta tristeza. Vai dar a bênção
bênção para o meu irmão, para a minha irmã, vai dar a vitória para ela, vai tirar este espírito de opressão da vida desta pessoa. Você crê assim? Você crê assim? Você crê assim? Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, fale, em nome do Senhor Jesus, que esta vida passe para o meu irmão, que esta glória, que esta vitória, que esta cura, não por você, pelo teu irmão, e o teu irmão orando por você, aleluia. Isto, a vida que está dentro de você, a vida de Cristo, aleluia, aleluia. Sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, vida eterna, vida eterna. Demônios de opressão saiam, demônios de enfermidade saiam, espíritos malignos vão embora, tristezas vão embora. Enche o meu irmão do Espírito Santo agora, Senhor. Batiza ele com teu Espírito Santo, renova ele com teu Espírito Santo, alimenta ele com teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, vamos cantar. Aleluia. Aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. 401. A único. Aleluias. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,